Michael, meu amigo, muito obrigado por ter aceito aí o convite para fazer parte aí essa série de conversas que eu estou agendando com meus amigos. Eu digo que são mais do que colegas, são amigos que Deus me deu a oportunidade de conhecer aí ao longo dos últimos anos, que vem das mais diferentes, dos mais diferentes sources, né? É, Aí no mundo. é E o, verdade. e o teu não foi diferente. Conheci lá na Irlanda. O É, Michael, foi Deus pessoal, eu vou mesmo. deixar ele introduzir aí, mas ele tá na Holanda, trabalha como Network Engineer. Depois você me corrige aí se eu estou usando o Tá termo correto, certo. tá E correto. tá aqui hoje o Michael. Muito obrigado para a gente bater um papo um pouco sobre a profissão, essa transição de vida. Não é nem transição profissional de trabalho, né? Essa transição de vida, saindo do Brasil, indo Pois para é, a Irlanda, conhecendo um pouquinho da Europa e decidindo imigrar para a Holanda. Fala aí, Michael, isso obrigado. aí. Primeiro de tudo, obrigado pela oportunidade, por ter me convidado. Para mim é um prazer, porque você está se tornando uma referência, né, principalmente nessa parte de imigração para os Estados Unidos e agora também abrindo as fronteiras, né, indo muito além, porque é muito mais do que só Estados Unidos, né, e é muito bacana isso, né. Então para mim é um prazer, né, fazer parte sendo o primeiro, né, sua primeira entrevista oficial aqui no LinkedIn. É um prazer meu. E bem rápido para o pessoal entender como que a gente se conheceu. Foi lá na Irlanda, né, como você falou, e você falou foi Deus, e foi Deus mesmo, né, porque se você for contar as inúmeras cidades que tem na Irlanda, é óbvio que tá cheio de brasileiro lá, mas foi em 2017, né, Daniel, que a gente se conheceu? 2016. 16, isso aí. 2016, contar que tem várias casas, infinitas diferentes, possibilidades, e a gente foi cair. Eu fiquei um mês na Irlanda, e acho que por quase 2 semanas o Daniel estava lá e a gente se tornou grandes amigos, né, Daniel. É isso E aí. é, Nem foi muito parece, ano que vem fazem 10 anos, cara. Pois é. Cara, 10 anos passa muito rápido. Eu me recordo que eu estava numa fase, você estava em outra, e a gente se conheceu e foi Deus mesmo, né, cara, porque da Irlanda eu não trouxe nenhuma amizade, e dentro da sala de aula tinha alguns brasileiros, e hoje eu não mantenho contato com nenhum. O Daniel ficou como um grande, grande querido amigo. A gente se conheceu na época, bem rápido aí, introduzindo, eu estava numa fase que isso é importante para a conversa aqui também, tá, gente? Eu estava numa fase para melhorar o meu inglês, né, para poder que eu pudesse aplicar para mais vagas de trabalho. Eu já falava inglês desde pequeno, mas não era o inglês suficiente para entrevista. E eu estava lá fazendo intercâmbio numa família. Depois de velho, tá, gente? Porque muita gente fala: "Ah, intercâmbio só serve para adolescente". Não, não é. Eu acho que eu estava ali, foi em 2016, eu estava com 38 anos na época, né, então eu não era tão novo assim, também não era tão velho, né, e estava fazendo intercâmbio para melhorar meu inglês, e o Daniel já estava na outra fase da vida dele, ele já estava lá procurando casa, porque já tinha conseguido um emprego na SAP, né, então nós estávamos em fases diferentes, mas nós nos conhecemos lá na Irlanda, e foi É isso aí. E o que que te fez? Até as pessoas que eu converso, elas têm muita dúvida sobre se a motivação delas de sair do Brasil é válida, ah, como começar a trilhar, não é nem como executar, né? O que se preocupar antes, como se preparar para uma mudança tão grande, né? Porque quer sair da zona de conforto, eu não vejo uma situação mais extrema do que mudar de país, porque deixa pessoas, deixa cultura, deixa a comodidade de falar a língua, né? é, Mesmo aqui na Flórida, né? O pessoal brinca, quando passa da Flórida, você chega nos Estados Unidos, aqui se você não tiver inglês também, a sua vida é difícil, provavelmente não tão difícil quanto é na Holanda, né? é, Falando português, mas o que que te levou a trilhar a Irlanda? O que que é. mudou na tua cabeça para depois decidir ir para a Holanda? Bom, a Irlanda, eu tinha 3 na época, inicialmente, tinha amigos trabalhando já na Irlanda, tinham conseguido fazer esse processo. Eles, tinham conseguido fazer entrevista de trabalho, os headhunters contrataram e eles conseguiram imigrar pra Irlanda, porque tem muito brasileiro na Irlanda hoje, mas muitos com o passaporte italiano, né, mas tem muita gente que conseguiu, o que a gente chama de high skilled, immigrant, que é o visa, né. Então tem aqui na Holanda, tem na Irlanda, tem na Alemanha, tem em vários países aqui da Europa tem esse visto,
E e aí eu tinha amigos já lá, né, que já tinham conseguido esse processo. E eu estava tentando e tomei pau em algumas entrevistas, e creio que o meu inglês não estava ajudando na época. E aí eu decidi que eu precisava fazer melhorar meu inglês. Aí eu tinha Canadá, tinha Estados Unidos e tinha Irlanda. É óbvio que nós temos muito mais opções para estudar inglês, né. Mas a Irlanda era mais fácil, porque não precisava tirar visto, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos eu precisaria correr atrás de visto, de estudante, né. E aí a Irlanda era mais fácil e também, para mim, pouco importava, eu queria dar aquele upgrade no inglês, né, então eu decidi ir pra Irlanda, e também porque tinha amigos que já lá estavam, e eu entendia que já valeria a pena até conhecer o lugar, porque se eu estava aplicando para vagas de trabalho lá, por que não, né. E aí foi aí que eu decidi, né, esse foi a decisão por que que eu fui pra Irlanda, né. E agora por que que eu decidi entrar no processo de começar a imigrar, eu tinha uma vida muito boa, tá, no Brasil, já analista de redes, engenheiro, trabalhando em grandes empresas no Brasil, não posso reclamar, assim como o Daniel também tinha, né, mas a gente sempre para mim o que mais pesou mesmo foi segurança, né, porque eu tive uma filha e nós tínhamos tido um incidente, né, arrombaram a nossa casa e roubaram muitas coisas de valor da nossa casa, um dia que estávamos trabalhando e quando chegamos estava tudo destruído, inclusive o nosso cachorro tinham machucado ele. É uma história que depois se vocês quiserem a gente pode num outro podcast contar. E aí daquele dia em diante minha esposa não queria de jeito nenhum mudar, né, mas aí ela dali para frente ela começou a se preocupar, né. E quando tivemos a nossa filha, aí que a coisa ficou pior, né, porque ficamos pensando a violência, né, então quando você sofre algum tipo de violência, te tiram o carro, o dinheiro e tudo bem, né, a gente conquista de novo, só que fica a marca, a gente cria traumas e isso eu queria evitar, né, eu queria então eu comecei a procurar por oportunidades fora. Somado a tudo também eu já tinha uma vontade de desde pequeno, né, que eu não tinha essa mentalidade desde de jovem, eu nunca tive essa mentalidade de proteção de família e tudo mais, né. Uhum. Então quando a gente cresce a gente soma isso com, a gente fala soma fome com vontade de comer, né, então eu já tinha essa vontade de mudar para um país de língua, inglesa. Eu sei que vocês vão falar: "Mas o que você está fazendo aí na Holanda?", que não fala que não é um país de língua inglesa, inicialmente, mas a gente fala sobre isso depois. E aí eu comecei meu processo de procura, né, como todo mundo, né. Então aplica para vaga, toma, reprovado, aplica, toma, reprovado, e o processo vai e vai até que, o um se encaixa e você consegue a sua tão E desejada oferta eh, de 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 sponsor, né, que seria para poder imigrar. Porque eu e se tenho se a gente se eu te perguntar, assim, antes até de você fazer essa mudança para a Holanda, o que que ir pra Irlanda primeiro mudou um pouco na sua cabeça, assim, reforçou uma ideia que você tinha, ou uhum. plantou uma nova ideia que te motivou a sair? Como é que foi o voltar para o Brasil? Você passou acho que 1 mês na Irlanda, né? Foi, E foi. como é que Eu me foi essa volta para o Brasil? eu me recordo uma situação, se você vai lembrar, até uma frase que eu falei, eu, você e o Pet era o cara que do dono da casa onde nós estávamos ficando. Era um senhor irlandês, e ele decidiu tirar fotografias numa escola primária. Nossa, E eu e o Daniel, nós fomos lá para auxiliar o Pet. Aí o Pet no meio inventou do que não nada, sabe né? No ele meio do nada, inventou já começa aí. exato, e era uma escola infantil no meio do mato, né, tinha as crianças e as ovelhas e era aquilo. Mas era uma escola muito fofa. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, a minha filha estudando ali, né, se ali já era daquele jeito, era muito bacana, era muito aconchegante a escola. E não que as escolas no Brasil não sejam boas, mas, sabendo que aquela era uma escola pública e que era muito boa, ali eu fiquei pensando, né, e tudo também, né, você caminha na Irlanda, eu voltava da escola de inglês, às vezes o Pet me ligava e falava: "Michael, eu vou te buscar", eu falava: "Não, não precisa, eu quero voltar andando". E eu gostava de voltar andando, era bonito, muitos campos É. verdes, eu tive sorte também de pegar um clima bom, Seguro. né. Esse muito seguro, muito, muito seguro, as casas não têm eu também uma coisa que é E muito pro e legal que eu pro desculpa interromper, o pessoal que está assistindo aqui, a gente ficou em Galway, né, que é uma sim, cidade no lado oposto da ilha, né, o Dublin está de um lado, Galway está lá do outro lado, super turístico e sim, maravilhoso. Galway fica quase 400, quase 500 quilômetros de Dublin, né. E e aí eu acho que se eu estiver errado me corrijam aí, tá, mas eu acho que é por aí. É, são 3 E horas e pouco é, dirigindo ali. então dá por volta de 400 quilômetros.
E aí também eu comprava, como todo brasileiro, né, cara, eu fazia as compras na Amazon UK, né, e, cara, eu não estava em casa, né, eu não estava em casa, o Pat não estava em casa, a Mary não estava em casa, a Mary é a esposa do Pat. E eles simplesmente abriam a porta de vidro, tinha aquela double door de vidro, né, eles abriam a primeira, largavam a caixa lá e fechavam. E eram produtos caros, entendeu? Eu gosto de jogar, então eu comprei fone de ouvido caro, comprei teclado, comprei algumas coisas caras, né, e simplesmente largavam lá. E passava o caminhão de coleta de lixo e tudo mais eu sei que isso talvez não é uma realidade hoje, mas em 2016 era, e aquilo me impressionou, é óbvio, né, gente, essas coisas começam a impressionar a gente. E então, dali eu comecei a compartilhar com a minha esposa e a gente começou a amadurecer a ideia de mudar, né, de tentar algo novo. É. E como é que foi voltar para o Brasil e falar para a esposa, falar: "A experiência foi, sei lá, incrível, e por que Holanda, não Irlanda?" Como é que foi a recepção da tua esposa quando chegou? Bom, legal. Eu contei pra ela tudo, né, levei fotos, ela viu que era bonito, mas não tem jeito, né, a Rafa tinha estado comigo já, minha esposa se chama Rafa, nós tínhamos já, passeado nos Estados Unidos, né, e tínhamos ficado uma temporada de quase 20 dias, mais para a parte do countryside de Chicago, né, então quase 38 milhas do centro de Chicago, e era um lugar muito gostoso. Então a experiência que ela tinha tido, fora do Brasil era nos Estados Unidos, né. E então tudo eu fazia correlação para ela, falava: "Pô, lá é calmo, é gostoso, é igual", e aí ela fazia correlação, então ela conseguia entender o que poderíamos ter se nós tivermos essa experiência, né. Então eu convenci ela, óbvio que de início não se convenceu muito, ah, já haviam passado uns anos desde o nosso incidente na violência, então ela já tinha até meio que acostumado, já não estava tão na vibe de migrar de novo. E aí entra o porquê, da Holanda e não a Irlanda, tá. Eu estava aplicando ainda pra Irlanda, tá, mas não estava encaixando, não estava entrando. E aí incrivelmente esses 2 amigos que moravam na Irlanda tinham mudado pra Holanda, com boas vagas de emprego. E esse amigo meu comentou comigo, falou: "Michael, a Holanda tá bombando", e de fato em 2018 estava, ele falou: "Estão contratando muito, o governo abriu portas, eles estão emitindo muito high skilled, você quer tentar?". E aí eu apliquei pra uma vaga que ele recomendou, fiz a entrevista, com um americano, que era o cara que estava liderando a equipe, e ele me aprovou, né. E aí eu comecei todo o processo, contei para minha esposa que tinha sido aprovado, inicialmente ela ficou um pouco cética, porque eu já tinha tomado muita porrada, né. Ela falou: "Vamos ver qual que é, né". E aí tem todo o processo de screening, que eles vão fazer a avaliação do seu perfil, como é uma empresa financeira que eu ia vir, eles têm toda a avaliação para saber se eu não estou mentindo, se eu tenho algum antecedente criminal e um monte de coisa, né. Então esse processo é bem detalhado. Tem empresas que fazem isso, né, a empresa que eu trabalho hoje pagou uma empresa para fazer esse processo, então eu falei para ela: "Bom, vamos deixar na mão de Deus, se for da vontade de Deus, tudo daqui para frente vai funcionar". E foi o Mas que aconteceu. indo um passo antes, como é que você encontrou essa vaga? Onde é que você buscou e Eu como é que estava foi esse processo da oportunidade eu surgir? nem olhava pra Holanda, cara. É engraçado, porque Países Baixos, que é a Holanda, pra mim não estava nem na lista. Pra mim a minha ignorância geográfica era tanta, que eu nunca nem tinha olhado pra Holanda, cara. E incrivelmente é um país escondido aqui né, no norte da Europa e na minha opinião hoje é um dos melhores países, diria até o melhor, depois de Luxemburgo, é o melhor país do norte da Europa, e eu nem sabia, cara. Tão bom quanto a Irlanda, inclusive. E eu não sabia. E aí esse amigo meu falou: "Michael, a Holanda tá bombando", e aí ele me deu o link da vaga, né, na época ele estava trabalhando na mesma empresa, e ele falou: "Só que a única coisa, eu posso te recomendar, só que a parada é contigo, cara", entendeu. E aí é um ponto importante que a gente vai chegar agora, que aborda sobre, essa parte de recomeçar fora. No Brasil eu já era sênior de rede, tinha sido inclusive especialista, que é uma vaga acima de sênior, e aí na época esse meu brother falou: "Tem 2 vagas aqui, Michael, uma para sênior e uma para mid, né, que seria o pleno, né. Você escolhe qual que você quer aplicar, né. Aí eu acho que você é sênior, mas vê aí qual que você prefere". E eu apliquei para de mid, né.
Eu não queria de sênior, porque já tinha muito desafio pela frente, né, tinha o desafio, do inglês, que eu ia ter que desenvolver mais ainda, né, no dia a dia, correr atrás de me ajustar, família, alugar casa, montar casa, e ainda performar nos primeiros meses, e se você é sênior, com certeza, eles esperam muito mais de você, né. E aí eu optei, né, então, isso é mais um ponto que a gente tem que levar em consideração, quem tem muito amor por posição, cara, esquece, né. Eu acho que o próprio Daniel pode compartilhar com a gente, quando você foi pra SAP da Irlanda, provavelmente você deve ter caído umas 2, 3 posições, né, Daniel? Eh Pelo menos, pelo menos. Eu saí como você, numa posição sênior, e os meus colegas, ou seja, aqueles que performavam o mesmo papel que eu era um Customer Success Manager para Cloud Applications, né, uhum, SAP SuccessFactors. Mas eles eram recém-formados. Eu tinha 34, 35 anos, talvez, por ali, e eles tinham 20, 22. Então, o meu salário eu posso abrir isso, quando eu fui para a Irlanda, o meu salário, ele ficava entre 36, e eu te falei isso na época, era um entre trinta pouquíssimo, e seis a 40 mil euros por ano, o que talvez, se você for solteiro, tá alugando um quartinho, morando, não é que você vai prosperar, mas ali você consegue tocar. Agora, você leva uma família, a esposa, 2 filhos pequenos, se não tivesse, e a gente já conversou sobre isso, se a gente não tivesse um caixa reserva, né, um recurso financeiro disponível, caso precisasse, poderia ter dado tudo errado. Porque quando bate o desespero, a gente toma decisões é, muitas vezes na emoção. E ter exatamente. e ter esse conforto financeiro, um colchão ali quando você precisa, é super relevante, né. Foi por isso que eu não saí da Irlanda, eu fiquei lá. Eu tinha esse colchão, tinha meu apartamento alugado lá no Brasil, que ajudava um pouquinho, tem acontecido, mas ajudava, mas sem isso, eu não sei, talvez eu tivesse desistido, Tivesse existido, mas olha quão importante foi esse passo atrás que você deu, né. Talvez se você não tivesse ido pra Irlanda, sem porque tua dúvida. oportunidade nos Estados Unidos, inclusive, eu sei que eu sou entrevistado, mas é importante, talvez você não tivesse nem, o lance todo aqui é falar: "Dá Não, um passo aqui pra trás pra continuar indo pra frente", né, e o Daniel deu vários passos pra trás, né, e aqui é um bate-papo, né, entrevista é. não, pode E mandar e e aí, mas é você isso mesmo, e você, pra você, se você olhar, é óbvio que a gente pode avaliar um livro em branco é difícil, mas um livro escrito é muito fácil. Mas na sua condição você voltou, e se você não tivesse ido pra Irlanda, só Deus sabe se hoje você estaria nos Estados Unidos, né. sem dúvida. Eu É, lembro na época eu procurava. E algo que eu recomendo as pessoas fazerem hoje, e eu não fiz quando era o meu caso, eu era tão mão de vaca, que em vez de gastar dinheiro, às vezes pagando para alguém me ajudar com o processo, avaliação do visto, qual que é o visto mais adequado, ou mesmo burocracia, porque eu tenho cidadania britânica. Quando eu fui para a Irlanda, eu tinha lá, eu nem lembro quais eram os vistos, mas eu tinha lá o Stamp 4, o Stamp uhum, 4 que eles falam. Só que como conseguir isso? Eu não queria gastar, eu fui lá e pesquisei. Graças a Deus deu certo. Mas quando eu queria vir para os Estados Unidos, desde 2012, 2013, em vez de eu pagar um advogado para ajudar a estudar o meu caso, definir, olha, você tem esses caminhos, eu não fiz isso. não, Então, eu fui para a Irlanda depois de conversar com um amigo meu aí do Brasil, o Mário, e ele é desse mundo de startup, todo moderno, ele pensa fora da caixa, ele falou: "Olha", eu lembro até hoje, era um café que eu tomei com ele, ele falou: "Ó, você quer ir para os Estados Unidos, você está indo pelo caminho errado". Ele falou: "Dificilmente uma empresa nos Estados Unidos vai", na visão dele, né, e na época fazia muito sentido para mim, hoje acho que mudou um pouco isso. Mas na época ele falou: "Na visão do americano, ele trazer alguém da América do Sul não faz muito sentido para eles, porque eles têm algum tipo de receio de trazer essas pessoas", isso na época. Aí ele falou: "O teu caminho é, vai para a Europa, aproveita a tua cidadania, passa um tempo lá, e de lá você tenta fazer esse caminho para os Estados Unidos". e funcionou. Dito e feito, e funcionou. Hoje, naquela época, se eu não me engano, ainda não existia o visto aqui dos Estados Unidos, que é o EB2NW, que é na verdade o green card, que permite pessoas com uma certa experiência, um certo skill, já se autopatrocinar o green card. Então, normalmente, as pessoas de tecnologia como você, como eu, hoje em dia passam por esse processo e não depende de empregador como eu dependi. Mas na minha época, se eu não me engano, em 2016 foi a hora que esse visto foi estabelecido, então eu nem Mas tinha. além do visto, posso estar errado, mas eu acho que os Estados Unidos não para com o Brasil, tá. Não é um país que emite muito high skill visa, não é um país que critical ou high skill.
né. O Canadá faz isso, fez bastante, né, mas não me parece que os Estados eu tenho amigos morando nos Estados Unidos, tenho de fato, né, que foram na época como Fire Engineers, Network Engineers, para os Estados Unidos com visto de trabalho, mas é uma coisa bem rara, não é uma coisa tão comum quanto é para cá, para a Europa ou para o Canadá, quanto foi num período, né. Então eu creio que talvez faça sentido o que o Mário estava falando, né. É, E a eu acho que a Europa ela é um pouco mais aberta, talvez flexível, mas também não sei por quanto tempo, porque eu sei os problemas que estão acontecendo como acontece nos Estados Unidos. Eu tenho consciente eu tenho assistido programas sobre imigra YouTube, né, mas vídeos falando sobre imigração em massa e os problemas. Irlanda, Inglaterra, Portugal. Holanda, Então Alemanha, sim, então Portugal, sim. mas os meus amigos aqui ao redor e o meu ciclo de amizade é muito envolvido pessoas na área de tecnologia. Sei lá, e às vezes não é nem por afinidade de profissão, mas muitas vezes afinidade de valores, visão de É, vida, né? Aí é. acaba juntando essas pessoas. E eu posso dizer que talvez 90% deles estão aqui com EB2 e NW. Olha que bacana. 90%. Porque é relativamente comum, pelo menos se tornou, porque você consegue comprovar por educação ou certificações, ou se você não tiver, ó, educações ou certificações Esse é o nesse meu, ponto, aí ó, o meu não vai. Tudo bem. ou você consegue por tempo de experiência. Então é viável, por exemplo, se você ligar para um advogado de imigração e falar: "Olha, eu queria ir para os Estados Unidos, mas eu não sei qual o melhor caminho", eu tenho quase certeza que ele vai falar: "Ó, Mike, o EB2 e NW, eu tenho certeza que você se qualifica". Então mudou um pouquinho isso aí. É Mas bacana isso. fala um pouco aí da sua experiência na Holanda, como é que foi a tua chegada e não, a gente estava falando onde você encontrou a vaga, né, e você falou que era Sim, alguma sim. coisa que Foi você um não amigo meu estava que hoje ele esperando. está como, ele tá como gerente de security da Heineken, mas na época ele estava na mesma empresa que eu, e foi a recomendação dele inicialmente, falou: "Aplica para essa vaga aqui, e eu acho que vai dar bom". E aconteceu. Uhum. Então foi assim que eu achei a vaga, porque como eu tinha dito, a Holanda não estava na minha lista, né. A Holanda inicialmente não fazia parte, eu nem entendia, nem olhava para Países Baixos, né. Hoje eu entendo o quanto que eu era ignorante na época, né. E eles patrocinam o visto, é isso? Eles conseguem dar é Patrocínio. um visto temporário ou é, sei lá, Não, como é que boa é? pergunta. Então, a Holanda tem, e é bem bacana o processo, porque a Holanda tem isso que se chama, acho que na Irlanda chama Critical Skill, aqui na Holanda é High Skilled Visa, então a empresa pode aplicar, então a empresa, óbvio, né, como todo lugar, ela vai ter que dizer que está com dificuldades de achar um profissional, em território e tem que trazer um de fora. E aí ela pode iniciar o processo, né. Tem um custo, não é muito alto, bem barato, né, comparado com o que é nos Estados Unidos hoje. Eu não sei quanto que uma empresa gasta para poder emitir um visto de trabalho para um profissional nos Estados Unidos, mas aqui eu creio que deve ter, para a empresa deve ter custado menos de 10.000 euros ou até menos que isso, Eles para todo o emitem para processo. você e para tua família? Sim, para mim, para minha Hum. família, por 5 anos, né, e renovável, se eu tiver empregado ainda na mesma empresa ou em outra, eles renovam, e é óbvio, né, depois de 5 anos você pode aplicar para residência permanente na Holanda, ou pode aplicar para o passaporte holandês, se você estiver falando a língua holandesa, né. Apesar O de ser o país. vi o visto de esse visto para você morar aí, eu não sei se é o certo falar o visto de residência, ele é seu ou ele está amarrado à empresa? Não, então, ele está semi-amarrado, né, então o que acontece, se a minha empresa fizer um layoff ou me demitir, por exemplo, eh então eu tenho, depois que acabar todo o processo de notice period, né, que seria o aviso prévio, né, depois que acabar todo o processo de aviso prévio, porque também tem isso, né, durante o contrato, principalmente quando eles trazem alguém de fora, o governo obriga a empresa a dar um aviso prévio maior, né, então se a empresa for me desligar, eu posso estar errado, mas no meu contrato são 3 meses, então a empresa vai ter que me manter por garden leave por 3 meses, né. E eu tenho mais 3 meses ainda para procurar uma outra empresa que pode manter o meu sponsor, né. Então pode ser qualquer empresa, a maioria das empresas elas estão listadas no IND, né, que é o órgão de imigração, e se eles decidirem que querem ficar comigo, eles só precisam falar: "Tá bom, eu abraço ele e eu mantenho o visto dele". Muitos amigos meus fizeram isso, né, mudaram de emprego e conseguiram, transferir o visto para outra empresa, né.
Isso que eu estou dizendo durante os 5 anos, né. Depois que passa os 5 anos, você, agora que eu já tenho estou indo para 7 anos aqui, eu já estou aplicando para o permanente, né, então estou fazendo as provas de holandês, e vou aplicar para o visto permanente, né. Então, eu posso ou tirar o passaporte holandês, né, que é o desejado passaporte vermelho, ou eu posso aplicar para o visto permanente holandês e continuar com o meu passaporte brasileiro, porque é importante compartilhar aqui, isso é uma discussão bem larga nas comunidades, é que quando você aplica para o passaporte holandês, tá, todo mundo vai falar: "E por que que você não aplica para o passaporte holandês em vez da residência, né? Porque daí você pode sair da Holanda e ir para qualquer outro lugar da União Europeia", é verdade. Mas tem um detalhe, né, se eu aplicar para o passaporte holandês, eu tenho que abrir mão da minha cidadania brasileira, tá. Isso é uma regra aqui na Holanda, não é do Brasil, tá. Sei que no Brasil teve uma, eles tiveram assinaram uma lei agora que não é obrigatório, mas a Holanda ainda pede, tá. Isso aqui é uma coisa da Holanda. Se eu estiver errado também pode comentar aí, gente, mas é essa informação que eu tenho. Tem amigos que acabaram de fazer o passaporte, tiveram que abrir mão, tem brasileiros que eu acompanho que acabaram de fazer há 1 mês atrás, tiveram que abrir mão do passaporte brasileiro, né. Óbvio, né, brasileiro você vai ser para sempre, se um dia você quiser voltar para o Brasil, você pode pedir de volta, mas temporariamente você abre mão e fica só com uma cidadania que é a holandesa. Então eu estou aplicando para o visto permanente, e depois que eu tiver permanente eu posso, se eu decidir trabalhar na DHL aqui entregando caixa, eu posso, né, eu não vou ter mais nenhuma obrigação com a minha empresa hoje, ou qualquer outra, né. E isso é depois de 5 anos, tá. Isso aqui é para a Holanda, tá. Outros países da União Europeia têm menos, outros têm mais, né. Que nem Espanha, por exemplo, se eu não me engano é 2 anos. A Holanda são 5 anos mais o exame de língua, né. Portugal também, se eu não me engano, são 5 anos, né. Não exige língua, né, no exame de língua, mas aqui na Holanda é obrigatório. E como é que foi essa adaptação ao idioma? Ah, e pergunta ignorante, tá? Não, não, A é uma pergunta aqui excelente, é muito as importante essa pergunta, porque, a Holanda o é um país, continua, vai, não, eu ia falar, no ambiente de trabalho ou quando você vai no mercadinho na esquina, o é, pessoal fala inglês ou eles só falam holandês? vamos lá, bom, excelente pergunta, porque assim, Muito obrigado. excelente pergunta. A Holanda, se eu não me hoje já seria, se não é o primeiro, é o segundo país que mais fala o inglês como segunda língua na Europa, ou talvez no mundo, eu diria, tá. E falam muito bem inglês, tá. Então sim, no mercadinho, no caixa, você fala inglês com todo mundo, salvo algumas exceções, é óbvio, que nem eu tenho uma vizinha aqui que eu tenho que desenrolar no holandês com ela, ela é uma senhora, tem um vizinho da frente que também fala muito pouco, algumas vezes no caixa, se é alguém mais novo, assim, também às vezes não fala tão bem inglês, eles têm que, falar, mas na maioria das vezes é um país de língua inglesa, né. Eu moro mais para o interior, mas em Amsterdã, por exemplo, você não vai ter dificuldade nenhuma, você nem vai perceber que você está num país de língua holandesa lá, inclusive você anda na rua, você ouve as pessoas, os casais e amigos conversando tudo em inglês, né, então você acaba pensando que você está num país de língua inglesa, né, que a primeira língua é o inglês, né. Isso em Amsterdã, né. Mais para o interior aqui, aí a língua holandesa é que vale, né. Então, sobre a língua, é complicado, porque todas as cartas que eu recebo são em holandês, né. Na escola da minha filha, eles não falam inglês comigo, eles têm que, né, a professora até desenrola um pouquinho no inglês, mas vai em reunião de pais, é tudo em holandês. Então, se você está planejando vir para a Holanda, você vai sobreviver com o inglês, eu sobrevivi por 7 e sobreviveria por mais 7, mas é importante aprender o holandês sim, porque, para integrar com a sociedade e para lidar com esses momentos, né. A minha vizinha vem aqui, me pede ajuda, tem que ajudar ela não fala nada de inglês, nada, 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 né. Então é E importante tem e tem alguma situação engraçada, alguma situação dramática onde você passou um aperto por causa do idioma? Uma dificuldade, assim? cara, teve várias, mas teve mais com a minha esposa, tadinha, porque ela ainda não tá falando, né, então, várias vezes ela diz que ela fala: "É comigo que tem que acontecer essas coisas", e acontece, ela pegou trauma de ir sozinha nos lugares. Uma vez tem uma loja aqui que chama Action Store, que vende de tudo, sabe, tipo um Walmart da vida, vende de tudo. E ela falou: "Vou lá com a Pietra, nossa filha, a gente vai comprar algumas coisas, tudo bem". E aí eu dei um cartão pra ela, falei: "Ó, tem um dinheiro aqui nesse cartão, usa". Só que eu não sei o que aconteceu, ela travou o cartão, cara, e tinha que passar no caixa. Imagina, cartão travado, tendo que lidar com a caixa do supermercado, sem falar nada da língua. Ela tentou me ligar, não conseguiu falar comigo.
E tadinha, ficou toda sem graça. E aí ela só fez, gesticulou pra moça, conseguiu finalmente falar comigo. Eu estava muito longe, de bicicleta na época, eu não tinha carro. Falei: "Espera aí, eu tô indo pra aí". E aí pedalei, quase tive infarto aquele dia. Pedalei muito rápido até a loja, cheguei lá e fui auxiliar ela, ainda tomei uma bronca, né: "Pô, você me dá um cartão bloqueado", e depois, né, não. Aí você falou: "Não, eu estou justamente te ajudando, te jogando na É, pressão para você aprender". E como é que é a receptividade? É claro que eu não gosto de ditar uma regra, né, não é porque uma pessoa se comporta de um jeito que todas serão, mas numa média, como é que é a receptividade do povo holandês para é quem não isso. fala o idioma? Pra quem não fala o idioma, eles são Ou eles são muito arranha só, educados. né? Eles são muito educados, né, eles são muito, muito educados, eles são é um povo, diferente, assim, por exemplo, França é divisa com a Holanda, né, a Alemanha é divisa com a Holanda, e se atravessou a borda, a história é outra, né, eles são mais secos, são mais rudes, né. Aqui na Holanda, na minha opinião, eles são muito, muito gente boa, né. Eu particularmente gosto muito dos holandeses, eu acho que eles são, nunca tive problema, né, já é a segunda casa que eu tô morando, então tive muitos vizinhos no meu bairro anterior, antes de mudar para cá para o interior. Tem outros vizinhos aqui que eu gosto muito e eu tenho uma boa relação, né, então, por exemplo, essa minha vizinha, já levei ela no dentista, já busquei ela, essa senhora, o meu vizinho da frente, a gente já viajou junto, eh, então já me levou no aeroporto, né, então uma vez eu e a Rafa, a gente estava indo para o Brasil e aí ele sabia que nós estávamos indo, ele falou: "Entra no carro que eu levo vocês até o aeroporto". A gente ia até o trem, pegar um trem, que tem um trem daqui até o aeroporto, eu falei: "Não, não, não, a gente vai conversando, eu levo vocês". Gente boa. Então, a gente tem uma relação muito boa com os holandeses, né. Mas, foi como você falou, né, tem histórias e histórias, né, sobre pessoas que não tiveram, uma boa relação com os holandeses, mas a gente tem que entender também que existem brasileiros e brasileiros também, né. Então, Eu essa variável ela funciona para os 2 lados, né. eu ia te perguntar isso também, como é que é a comunidade brasileira aí? Porque aqui, né, eu vou falar específico da Flórida, porque é muito regionalizado. Fora da Flórida, eu já escutei diferentes pontos de vista e eu tenho o meu próprio. Eu já escutei falar que, por exemplo, eu sou envolvido com comunidade de empreendedores aqui da Central Flórida. E eu recebi uma brasileira do Norte que falou: Nossa, eu estou impressionado como a comunidade de empreendedores da Central Flórida brasileiros ajudam uns aos outros. Porque a gente tem núcleos, grupos que se reúnem com o intuito de ajudar intelectualmente ou Uhum. gerando demanda de negócio para os outros. E ela mora em Chicago. Ela falou: "Lá não tem", mas Chicago também tem bastante brasileiro, né. E também tem as comunidades de brasileiros aqui, empreendedores e não empreendedores, que são conhecidos por puxadas de tapete forte, de ligar pra polícia, de Eu ia falar isso, eu ia denunciar a comentar. imigração. E tem isso, tem esses 2 núcleos, mas eu falo muito que depende do grupo que vocês frequentam. Diga-me quem com quem anda, eu te direi quem tu és, né. É meio que assim aqui. Como é que é aí a comunidade de É igual, brasileiros? é igual. Eu entrei no embate esses dias online, porque o pessoal sentando a língua nos ilegais e falando que dedura mesmo, e aí uma moça dizendo que tinha tido orgulho de ter caguetado, né, palavra, desculpa a palavra feia, mas dedurado, e dedurou a vizinha, que era ilegal, e a imigração foi lá. A Holanda não é tão assim, para esse lance de imigração é mais relax, né, o cara da imigração vai bater um papo com você, vai te mandar uma carta, vai pedir para você comparecer lá para bater um papo, não é igual hoje tá na Inglaterra, não é igual em outros países. E eu acho isso feio, sabe, porque eu tenho uma opinião muito particular de que o sol brilha para todo mundo, né. Que bom que eu tenho visto de trabalho, né. Que triste que eles não têm, mas não é por isso que eu que eu vou agir contra, entendeu. O que eu peço é só que respeitem as leis do local, né. É isso Chegou aí. aqui, cara, se tá ilegal, ilegal, cara, isso é contigo, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho um monte de amigo ilegal. Cara, só respeita, entendeu. Você chegou aqui, você é visitante no lugar, eu sei que o planeta Terra pertence a todo mundo, mas você é visitante, se adapte à cultura, não querem, empurrar a sua cultura neles, porque, não é assim que funciona, né. Então, o que eu penso é assim, e aqui tem muito, Daniel, tem muito brasileiro puxando o tapete sim, tá. Eu já tive situações ruins com brasileiros e situações boas, né. Então, sim, eu acho que é uma natureza do brasileiro, ao mesmo tempo que nós somos considerados o povo mais
caliente, né, e que abraça e ajuda, e a gente é conhecido pelos gringos por isso, quando eles vão para o Brasil eles se impressionam, a gente também gosta de puxar um tapete, né. E isso é uma visão de uma americana que eu vi isso, né, eu vi uma reportagem esses dias de uma auxiliar do prefeito, ela falando que recebe denúncias de outros brasileiros sobre brasileiros tentando empreender na cidade e com documentação irregular, né. E ela falou que acha isso muito feio, porque a maioria das denúncias vem dos próprios brasileiros, né. Então, é triste É isso. isso. E o que acontece muito aqui é o brasileiro empreendedor, ou o brasileiro que está aqui há muito tempo, e acha que ou por empreender ou por estar ter muito tempo aqui, ele é melhor do que os outros. Então tem o brasileiro que empreende. Aqui é muito comum o brasileiro ilegal trabalhar em ou construção civil ou limpeza de casas. Aí essas pessoas que trabalham para esse brasileiro acabam virando reféns, sofrendo assédio moral, chantagem, e falar: "Olha, não, você vai trabalhar, por exemplo, 12, 14 horas hoje e eu vou te pagar a mesma coisa". "Ah, não, não pode". "É, você vai fazer o quê então? Vai fazer o quê? Você vai me processar? Senão eu te denuncio". Isso acontece aqui também. Acontece. Mas é, deixa eu voltar até uma pergunta para respeitar aí o teu tempo também. Profissão, network engineer. Qual que é a tua formação? Como é que você começou? E o que que você acha que foi a chavinha, fora o networking, né, a gente não falou ainda, mas foi isso que abriu as tuas portas na Holanda, não que você não conseguisse, mas te abriu. Sim, obviamente. E fora as suas qualificações, né, eu queria entender um pouco mais o que que você tem de certificação, como é que você estudou. Eu não sou network engineer, mas tem pessoas que me procuraram no WhatsApp ou aqui, que são network engineers, e eles gostariam de, por exemplo, ir para a Holanda ou se preparar para um possível mercado internacional. O que você tem para compartilhar aí? Bom, eu mentoro uma galerinha aí, né. Eu tenho hoje 2 rapazes na Índia que eu mentoro, que são service desk e eles estão fazendo meio a meio, redes e eu mentoro eles. Eu estou mentorando agora um menino aqui na Holanda que é de UK e está morando aqui na Holanda e está querendo e já mentorei alguns. O primeiro ponto, né, eu vou responder sua pergunta sobre, formação, né. Eu sou formado em tecnologia de redes de computadores, né, na Universidade da Cidade de São Paulo. Não é assim, para esse quesito de tecnologia não é uma universidade renomada, é boa em medicina, em odontologia, mas eles tinham o curso e era o que eu podia fazer na época, porque eu trabalhava de madrugada. Eu trabalhava com helpdesk na época de madrugada, então dormia, acordava e corria para a faculdade do outro lado de São Paulo, e uma formação de 3 anos, focada em tecnologia. Certificações, né, é importante entrar nesse ponto. Eh, eu trabalhei quando você trabalha como engenheiro de rede, né, você, como todo profissional de TI, você tem 2 opções, ou trabalhar para o cliente final ou trabalhar para outsourcing, né. Então são empresas que prestam serviço. Quando você vai trabalhar para outsourcing, certificação é o que precisa. Você precisa e, assim, é porta de entrada para a maioria das pessoas, tá. Então, por exemplo, hoje você trabalha para a SAP, mas você poderia trabalhar para um prestador de serviço da SAP, né. E aí provavelmente iria te pedir certificações SAP, né. Talvez depois trabalhando direto para a SAP não está tão preocupada se você tem certificação ou se você for trabalhar para um cliente que usa um produto SAP, ele também não vai se preocupar se você tem certificação, ele quer saber se você sabe fazer o trabalho. Então, quando eu estava trabalhando para AT&T, trabalhei para HP, eram lugares aonde eles tinham meta de certificação, então tirei CCNA Secure, CCNA, tirei, as certificações de Firewall, tirei certificações de processo, certificações de DNS, Infoblox, cara, tirei uma porrada de certificação. Depois eu comecei a trabalhar para cliente, né, foi quando eu saí da AT&T, comecei a trabalhar no Santander na área de security. E aí depois disso nunca mais eu trabalhei para outsourcing, depois eu fui para Cielo, né, depois da Cielo eu fui para Porto Seguro, e depois saí da Porto Seguro e vim direto aqui para a empresa que eu trabalho hoje, que é a CSC, né, que era Intertrust antigamente, e aqui na Holanda. Então, sempre cliente. E eles não pedem certificação, então aí a gente acaba entrando na zona de conforto que não é correto, né, a gente acaba se capacitando para o que precisa ser feito no dia a dia, mas se eu puder dar um conselho é certificação. Voltando, para quem está tentando, cara, a área de redes não é fácil, tá, é uma área que demanda bastante estudo, tá bom. Óbvio, você vai tirar o CCNA ali, você já pode começar já a conseguir o seu primeiro emprego, né, como tocar guitarra, né, tá aqui atrás.
aprende os primeiros acordes, você já pode tocar um Legião Urbana ou alguma coisa do tipo, mas e você já vai se sentir bem. E é mesmo com rede, né, tem um amigo meu agora, acabou de tirar o CCNA, também estava mentorando ele, conseguiu um emprego, está trabalhando já na área de SOC, né, e começou a dar os primeiros passos, né. Mas para chegar na parte de sênior demanda bastante estudo, porque redes é muito abrangente, né, então, não só rede, né, que abrange muita, muita coisa, mas aí você já vai para a parte dos players, né, então hoje é Cisco, amanhã é Palo Alto, Checkpoint, Huawei, e cara, e essa lista só aumenta, Juniper, e aí essa lista só aumenta, você tem que mexer com tudo isso, isso quando você não vai para a parte de monitoração, e tem várias ferramentas de monitoração, Wi-Fi, cara, e é uma loucura, cara. Então, quer entrar para redes, esteja preparado, tem que ser um cara que gosta e mais que tudo tem que gostar, assim, a maioria dos caras que eu percebi que se deram bem na área de rede gostam de como que eu vou falar isso agora? Você me corrige, autoeducação, né, então você estuda por conta, né. Porque é tanto Autodidata, né? é autodidata, você precisa disso. Não que eu não tenha feito curso, eu fiz muito curso durante a minha caminhada, mas a maioria Eu das acho que vezes você manter o seu conhecimento válido, aí entra muito a parte do autodidata, né. é, Talvez você iniciar, às vezes, esse empurrão de ter alguém pegando na tua mão, tal. Comigo foi assim, né, eu tinha pessoas que eram incríveis, super competentes, que me guiaram, mas depois é assim: "Vai". E aí é, vem a autodidata, não no sentido só de entender o conteúdo, mas de ter a disciplina de buscar evoluir, né, buscar constante essas atualizações, né, que vem acontecendo. Você falou dos players, ou sim, tecnologia, ou muito seguindo inteligência artificial, o que que vai mudar no meu dia a dia, e que é, hoje eu posso tomar uma atitude para ser mais competitivo no futuro. O meu retorno para SAP tem um pouco a ver com isso, porque eu estava numa posição meio genérica e falo: "Putz, eu tenho que mirar o meu canhão para um lado que vai me trazer um benefício também". Foi ai que essa bacana. mudança. E surtiu efeito. Então, é muita coisa, né, então tem que estar preparado e vai para cima, é livro, é vídeo, é laboratório. Esse é mais um problema de rede, né, porque o cara que é desenvolvedor, ele abre lá o VS Studio ou qualquer outra ferramenta, ele desenvolve, ele brinca, né. Redes, grande a grande maioria, você tem dificuldade, de fazer laboratório, né. Só um exemplo, quando eu estava estudando cloud, que é mais uma ferramenta, eu precisava dominar a parte da Microsoft Azure ou AWS, e aí você vai fazer um lab lá, cara, se você vacilar, você termina o dia com um billing, né, você termina com uma fatura no seu cartão de crédito estourando, né. Ah, tá, o cara vai falar aí: "Não, mas se você estiver estudando, você tem um mês gratuito e $200", mas, cara, você tem que tomar cuidado. Então você vai fazer laboratório de até de cloud, cara, que é uma coisa que nem é rede, você não tá nem cabeando, nem nada, até isso pra gente é um pouco mais complicado, né, não é sendo dramático, mas o cara de rede ele sofre um pouco mais, né. Os laboratórios de rede, quem nunca, né, quem é de rede aí vai saber, né, a gente tinha o GNS3 que usava aquele Dynamics por trás, e aí você tinha que fazer laboratório, você às vezes gastava 2, 3 dias preparando o laboratório, Daniel. 2, 3 dias aprendendo como subir uma imagem de Cisco lá e fazer o que precisava fazer. Isso quando sua máquina dava conta, porque a maioria é pobre, ferrada no Brasil, não tem condição de comprar um laptop bom, e aí você vai rodar um laboratório com um monte de máquina virtual num computador escangaiado, então você não consegue. Então é puxado e demanda bastante força de vontade, né. Tem que ter força de vontade de gostar bastante de rede. Mas é uma carreira que, na minha opinião, é muito gostoso, né, você saber que você é responsável pela infraestrutura de uma empresa grande. Por exemplo, minha empresa hoje eu estou trabalhando, somado desde a aquisição dela com os Estados Unidos, a gente já está indo para mais de 60 escritórios no mundo, né, 60 escritórios ou mais, eu diria. Uhum. Então a gente tem que dar conta disso, fora os data centers que nós temos espalhados, fora as clouds que nós temos, mais de 4, e então tem que estar tudo interconectado e você faz parte disso tudo, é muito bacana. E quando você pensa para fechar aqui, em qualificações técnicas e talvez soft, né, essas mais comportamentais, que foram importantes, você sentiu que foram importantes aí na sua competição para conseguir
essa carreira internacional que você conquistou? O que que você acha que foi talvez De um no destaque? de novo, mesmo eu tendo ido pra Irlanda estudar inglês, eu já falava inglês, isso me destacou muito, porque eu consumia material, hoje a gente tem ferramenta no YouTube que traduz e legenda e dubla, mas nos primórdios não era, né, então eu consumia muito material de fora, eu nunca tive problema. Então eu me lembro muito, quando eu estava na AT&T ainda, óbvio que lá a galera todo mundo falava inglês, mas tinha uma galera que atendia as contas nacionais e não falavam. Então eles iam pedir para: "Ô, vocês têm o curso tal do CCNP que eu queria tirar a certificação?". "Ah, tenho". Aí dava para o cara uma cópia do CD: "Ah, pô, é em inglês". "Putz, em inglês não tem. Você tem algum em português?". "Pô, não tenho". Aí o cara deixava de se educar porque ele não tinha. Então esse foi o primeiro skill, né. Então eu já falava inglês, já me virava e eu conseguia consumir material, em inglês, né. Então tinha acesso a coisas mais rápido, melhores, e isso me ajudou bastante, né. Isso foi, eu diria que esse é o primeiro soft skill. O segundo é networking, né, cara, você é network engineer, mas você precisa saber fazer network pessoal, né. Eu tô aqui na Holanda hoje porque eu trabalhei com um cara, né, na HP, que é esse meu amigo, trabalhamos juntos 3 vezes, trabalhamos na AT&T, na HP e agora aqui na Holanda ele já não tá mais comigo, mas ele tá em outra empresa, mas trabalhamos 3 vezes juntos, e ele viu eu trabalhando, né, e éramos amigos, né, mas ele via que eu, além de amigo, eu era um cara capaz, né, então ele não ia recomendar alguém que ele achava que não valia a pena, né. Então o networking é importante, né, e a vontade, né, eu acho que é a vontade de fazer acontecer, isso é mais importante do que tudo, porque não é fácil. A vontade de acontecer e a resiliência de entender que talvez o começo não seja tão fabuloso, maravilhoso como você vê por aí, que é o que você falou no começo, né? Meio que as pessoas veem os louros, mas não sabem aí exatamente o que aconteceu no meio do caminho. Então, É, essa resiliência que a gente pode avisar o que quantas vezes quiser, mas só sabe de verdade a hora que você começa a trilhar esse caminho. Eu é, acho que é muito bom saber dos riscos para não reclamar lá para frente, então é bom ter a uhum, noção de que isso vai acontecer, mas também não se desesperar, né, achar que isso entenda que isso é parte de um objetivo maior e vai acontecer. vai acontecer. E eu mesmo fui vítima de mim mesmo nesse caso, né, eu achei que estava tudo bem, e aí me peguei em umas situações bem complicadas aqui na Holanda, então, aconselho, esteja preparado, seja resiliente. É. Mike, obrigado pelo seu tempo. Eu vou publicar esse vídeo, acho que já vai aparecer no LinkedIn, mas eu vou gerar alguns cortes, porque eu acho que tem conteúdo que você compartilhou aqui, que em pílulas as pessoas vão gostar bastante, vão ajudar, né? O objetivo dessa série do Carreiras Sem Fronteiras não tem nenhum objetivo financeiro, objetivo de ego, é o objetivo de compartilhar, às vezes, coisas que hoje parecem simples para você e para mim, mas a gente sabe que talvez, no passado, se a gente tivesse escutado algumas coisas, talvez tivessem ajudado aí a encurtar alguns caminhos. Então eu vou jogar esses drops, eu vou te marcar, e aí se o pessoal quiser buscar o Mike para bater um papo, assim, como está na plataforma, eu estou entendendo que beleza, eu te marco lá, o pessoal conecta, tudo bem? Eu vou ter um prazer em ajudar quem quiser ser ajudado, ali eu estarei. Só pinga, manda uma mensagem e com certeza eu vou estar disponível para bater um papo. Fechado. Mike, comecei com o pé direito, tendo você como convidado. Aliás, você poderia ter o seu próprio bate-papo aí com pessoas, porque se comunica bem pra caramba e tem muita Obrigado. história para compartilhar. Tenho certeza que as pessoas vão gostar Você bastante pode, aqui do quando nosso você bate-papo. alavancar, pode pôr eu de co-host, quem sabe, né. Aí é legal, Vai falar: "É o podemos, ué. primeiro cara, foi quem abriu a minha", e aí eu posso ser co-host, e aí Você sabe que cuidado com as ideias que você dá, que é capaz de ir para frente. Mike, mesmo com obrigado, todo o viu? tempo. Ótima noite aí, eu sei que tá aí batendo papo comigo, tua família tá aí, então obrigado pelo seu tempo. E aí eu vou Tranquilo, vou meu fechar aqui prazer. nossa live. Precisando de alguma coisa, tem um amigo aqui. Daniel, tamo junto, Deus te abençoe e que muito sucesso nessa sua empreitada. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Abraço. Tchau.